Esta é a ilha Barro Colorado, escondida no coração do Canal do Panamá. Surgiu há pouco mais de 100 anos com a construção do canal, quando a água inundou as florestas tropicais. Desde então, Barro Colorado foi declarada reserva natural. O ecossistema reúne tribos de primatas, macacos-aranha, mestres em acrobacias e furtividade, capuchinhos versáteis e hábeis com objetos, e saguis, pequenos exploradores de baixa resistência. E os búgios, a espécie dominante que controla a maior parte do território? Cada grupo de búgios tem, em média, 20 indivíduos. Há cerca de 65 grupos. O sistema funciona bem. As doenças são o único problema. Não há conflitos. As áreas de recursos não se sobrepõem. A morte é natural e rara. Os moradores já não sentem medo há muito tempo. Em 100 anos, seu paraíso artificial se tornou um lugar sem caça e sem a noção de que a morte pode ser a vontade de alguém. Ninguém sabia que 2 seres chegariam à ilha. Em poucos dias, acabariam com toda a tua tranquilidade. Explodiu de cima. Lembrete sutil para agir abaixo do vídeo. Eles não vieram por conta própria, foram trazidos. Só mais tarde, os habitantes da ilha entenderam que aquele foi o momento em que tudo acabou. Após quase um século de paz, 2 arpias adultas surgiram na ilha paradisíaca, o macho em junho e a fêmea em outubro de 1999. Ambos tinham radiomarcadores. Foram trazidos para Barro Colorado por pessoas. Você já viu essas aves alguma vez? Parecem um tipo de animal fantástico, como um hipógrifo, ou criação de rede neural, ou ambos. Não me surpreende que os primeiros exploradores europeus tenham nomeado essas aves enormes em referência às arpias da mitologia grega. Criaturas voadoras predadoras com garras em gancho. A harpia real tem aparência assustadora e é muito grande. Fêmeas pesam até 10 kg e machos até 5. As arpias têm entre 80 e 100 centímetros e envergadura de até 1,8 metros. Mas o mais impressionante são suas garras. Elas podem medir mais de 13 centímetros. Sim, são garras. Para você ter uma ideia, elas são mais longas do que o dedo de um homem adulto. As arpias são predadoras de nível máximo. Seu tipo de dano é de domínio físico puro. Elas se alimentam de carne e pegam tudo o que conseguem pela força. Preguiças, macacos, porcos-espinhos, tamanduás, iguanas, gambás. Esses são os alvos usados para aprimorar reação e precisão na captura. Quando os recursos acabam, as arpias caçam presas maiores. Às vezes são aves, lobos ou cervos jovens. Seu nível de força permite atacar presas do mesmo peso sem perder velocidade. A arpia real lidera as aves de rapina pesadas. Ninguém sabe o limite de carga dessa ave. São predadores de topo, com garras do tamanho das de um urso cinzento e patas como as de um humano. Eles são como o chefe final de um game. As árpias formam casais para a vida toda, constroem ninhos nas árvores mais altas e os usam como torres de vigilância. De lá, as aves vigiam a floresta como o olho de Sauron, buscando hobbits. Bem, ou macacos. São umas das poucas aves que caçam durante o dia e que possuem um disco facial. Pregas de pele e penas localizam-se em um ângulo especial em relação ao bico. Isso permite que se orientem entre as árvores e ouçam suas presas. Funciona como uma antena parabólica que capta sons e os direciona aos ouvidos, permitindo atacar a presa com precisão milimétrica. Pode parecer complicado em uma floresta densa, mas as arpias têm asas curtas e caudas longas, o que lhes dá um extra de manobrabilidade. Portanto, as arpias não só conseguem voar pelos estreitos claros da floresta, como também não perdem força nem velocidade ao arrancar suas presas dos galhos. Em resumo, não é o tipo de ave que você gostaria como vizinha, mesmo não sendo um macaco, e para os habitantes da ilha de Barro Colorado, começou um verdadeiro inferno. As arpias gostaram muito dos primatas, especialmente dos macacos prego e dos búgios. Os cientistas coletaram dados dos radiotransmissores e descobriram que a fêmea caçava a cada 4,39 dias, enquanto o macho fazia isso com mais frequência, a cada 3,71 dias. Na maioria das vezes, sua presa eram os bugios.
Todas as tropas de Búzios eram atacadas constantemente. Em todas as tropas sempre havia alguém sendo devorado. Os bichos preguiça, de 2 e 3 dedos, também sofreram. Eles caçavam tanto o macho quanto a fêmea em proporções mais ou menos iguais, mas duvido que isso tivesse alguma importância para os bichos preguiça. Comiam frequentemente com apetite. As arpias caçam com precisão impressionante. Se a presa está sentada em uma árvore, a ave simplesmente a agarra com suas garras e depois a leva cuidadosamente até o chão, jogando-a para baixo. Em todos os casos, acontece o mesmo. A harpia perfura o corpo da presa com suas garras e a aperta com tanta força que ela para de se mover rapidamente. Com os bichos preguiça de 3 dedos, tudo é assim. A harpia voa, agarra e aperta. Com os de 2 dedos é mais difícil, pois ficam pendurados de cabeça para baixo, exigindo mais astúcia da harpia. Ela voa abaixo, dá uma volta e arranca o bicho preguiça do galho. Se tudo correr bem, ela pode pousar com ele ou soltá-lo para cair. E ele vai fugir? Pense no que os primatas da ilha sentiram, já que nunca haviam visto predadores antes. Aprenderam a temer sons e logo vasculhar o local por harpias. As fêmeas adultas, assustadas, pegavam seus filhotes e corriam para o Amata Densa, onde teoricamente estariam seguras. Os machos adultos, por outro lado, se afastavam do grupo, se dispersavam e emitiam sinais de alarme, tentando cobrir a maior área possível. Não para assustar a harpia, claro, já que ela não se assusta, mas assim podiam detectá-la mais rápido e avisar o resto, mesmo à custa de suas próprias vidas. As harpias atacam quando os macacos menos esperam, enquanto descansam, limpam o pelo ou procuram comida. A cena pacífica vira gritos selvagens imediatamente. Os machos frequentemente avançam contra a predadora, agitam as mãos e tentam espantá-la. Os macacos prego agem de outra forma, pulam para baixo e fogem pelo chão. Os saguis também pulam e simplesmente ficam parados, esperando que tudo se resolva sozinho. Os bichos preguiça, por mais estranho que pareça, também não são tão indefesos. Eles sabem rosnar, assobiar e agitar suas longas garras bem na frente da harpia. Além disso, eles tentam se esconder onde a ave simplesmente não consegue alcançar, nas copas densas das árvores, debaixo dos galhos. Mas para falar a verdade, de qualquer forma, eles não conseguem causar nenhum dano grave. No máximo, eles se tornam um prato um pouco mais apimentado. E bem, vamos colocar as cartas na mesa. Relatei fatos que ocorreram na Ilha de Barro Colorado, entre junho de 1999 e agosto de 2000. Não foi um genocídio prolongado e intencional de macacos, mas um experimento controlado. Os cientistas buscavam entender como as harpias afetam os primatas e se os macacos podem aprender a temê-las rapidamente. Diariamente, os pesquisadores rastreavam as aves com radiomarcadores e, ao detectar uma harpia, eles se sentavam em algum lugar próximo e registravam tudo o que acontecia. De forma discreta, evitavam interferir e se mantinham o mais distante possível graças à tecnologia. Antes deste estudo, os cientistas não compreendiam totalmente como os predadores caçavam primatas e como eles aprendiam a se defender. Esse tipo de relação é sempre uma corrida evolutiva, uma corrida armamentista, na qual não se pode perder, porque simplesmente você se extinguiria. Então eles decidiram verificar como reagiria diante de um predador, uma comunidade de macacos que não conhecia inimigos graves. Os macacos conseguiriam desenvolver uma reação em quanto tempo? A ilha de Barro Colorado, no Panamá, foi escolhida para o experimento por ser um dos lugares mais estudados do mundo, observado por biólogos desde sua origem. Esperava-se que, em cerca de 1 ano, as harpias levassem os macacos a desenvolver um novo instinto de alarme. Além disso, os cientistas queriam estudar as harpias. Ao iniciar o experimento, a comunidade científica sabia pouco sobre essas aves. Só existiam 2 artigos científicos. Como as harpias se alimentavam, viviam e quais eram seus hábitos e preferências. Tudo isso ainda precisava ser descoberto, e a Ilha de Barro Colorado era o local ideal. Os resultados do experimento foram surpreendentemente interessantes. Os macacos búzios da ilha não apenas adicionaram as harpias ao sinal de alarme, já existente como perigo, eles inventaram uma variante separada. Perigo vindo de cima. Em essência, eles inventaram uma nova palavra para designar a harpia. E não é uma coincidência.
Pesquisas semelhantes em outros lugares tiveram resultados parecidos. Se os animais passam 50 a 100 anos sem predadores, esquecem como eles são e soam. Mas basta o predador reaparecer para que, em questão de meses, suas presas voltem a aprender a não serem presas fáceis. Geralmente leva menos de um ano para desenvolver novas reações, mudar o comportamento ou até mesmo a estratégia de sobrevivência. E tudo isso sem mudança de geração. Simplesmente graças a uma adaptação rápida, porque ou você se adapta ou é devorado em pouco tempo. O experimento de Barro Colorado nos trouxe conhecimento valioso sobre as arpias. Como já disse antes, sabia-se pouco sobre esses monstros voadores, mas os cientistas conseguiram descobrir vários dados interessantes. Se as presas reagissem de forma coordenada, todas ficavam em alerta e agiam de acordo com um plano, sem se agitarem. A hárpia adiava o ataque ou mudava para outro alvo. Mas quando começava o pânico, alguns se agitavam, outros ficavam paralisados, e então a hárpia atacava. Curiosidade: machos e fêmeas tinham preferências diferentes na caça. Os machos buscavam presas variadas. Hoje é uma coisa, amanhã outra, até com animais jovens e terrestres. As fêmeas sempre escolhiam um alvo grande e habitual. Mas por que escolheram as arpias? Não havia outros predadores para atacar os pobres primatas desprevenidos? Os pesquisadores tinham sua lógica, vou te explicar. Siga meu raciocínio. As arpias emitem um som forte e único antes de atacar, diferente dos demais. Esse grito não está apenas relacionado com sua presença, mas também com a ameaça potencial dos predadores. Além disso, outros primatas em várias regiões do planeta reconhecem os predadores pelos sons que emitem. Como resultado, ao reproduzir os gritos das arpias gravados anteriormente, os cientistas puderam observar e registrar qualquer grito de alarme emitido pelos macacos. Mas essa é apenas uma das razões. Que bom, parece um pouco casual. A resposta para a pergunta: por que escolheram justamente as arpias? Está mais profundamente na segunda razão. Os grandes predadores do planeta estão desaparecendo um após o outro, e isso já não parece ser segredo para ninguém. Mesmo no momento das pesquisas na ilha, os cientistas já sabiam disso. E quando esses predadores desaparecem, suas presas, incluindo os macacos, perdem aquela pressão evolutiva que antes os obrigava a ficar alertas. Os animais deixam de aprender a se defender, pois nada os ameaça, e começam a se reproduzir com força terrível. Por isso, os cientistas queriam saber se as diferentes espécies conseguiam lembrar suas reações defensivas. Em vários países, ecologistas discutem reintroduzir predadores extintos em seus habitats antigos. E até o som pode ajudar nisso. As gravações dos gritos das arpias servem para verificar se os animais ainda têm reação instintiva de medo. Esses dados servem de base para programas de conservação de espécies. Além disso, os cientistas verificaram se é realmente possível devolver as arpias à natureza, ou seja, se é possível criá-las em cativeiro e depois soltá-las em um habitat adequado, na mesma área de antes. Claro, as arpias realmente precisam disso. Já estão na lista internacional como espécie quase vulnerável. Em partes do seu habitat, sobretudo na América Central, as arpias estão quase extintas ou já desapareceram. Ninguém mais pode ajudar. O motivo do desaparecimento é simples. Essas aves, como muitos animais grandes, se reproduzem muito lentamente. Na natureza, só tem um filhote a cada 2 ou 3 anos. O ovo deve ser incubado por quase 2 meses, e depois o filhote permanece no ninho por mais 6 meses. Você entende? A prole das arpias vale seu peso em ouro? Para que o número de aves se mantenha estável, uma arpia adulta deve viver dezenas de anos e criar pelo menos 2 filhotes que cheguem à idade reprodutiva. Está claro, um filhote substitui ela e outro o macho. Se a sobrevivência dos adultos cair, mesmo que pouco, isso afeta de imediato o número de indivíduos da espécie. No caso desses predadores de reprodução lenta, o número de indivíduos pode diminuir, mesmo em lugares onde a floresta parece ter sido preservada. Basta que o ser humano intervenha para que tudo desmorone. A caça, o desmatamento, a destruição do habitat e os animais em perigo de extinção desaparecem ainda mais rápido.
A perda de grandes predadores, como as arpias, vai além do sumiço de uma ave. Como sempre acontece, o equilíbrio natural é quebrado, as cadeias alimentares mudam, a estrutura da floresta também muda. Em resumo, é uma catástrofe. As árpias já são poucas. Entre todas as aves de rapina dos trópicos, são as menos numerosas. No Panamá, restam menos de 450 exemplares, apesar dos esforços de proteção. Cada ave necessita de cerca de 100 km² de floresta para caçar e criar filhotes. Por isso, as arpias são consideradas uma espécie indicadora da saúde de toda a natureza selvagem. Se elas desaparecem, significa que há problemas graves. Há menos presas, há menos floresta. Na maioria das vezes, os próprios humanos são os principais culpados por caçarem as arpias. Alguns pela carne, outros por medo do gado e às vezes só por curiosidade. Sério, esse é o motivo? Eles querem ver de perto uma ave enorme, com garras do tamanho dos dedos de uma mão humana. Resumindo, como você deve ter entendido, as arpias claramente precisam de ajuda e estão tentando ajudá-las. De 1987 a 2006, cientistas tentaram salvar as arpias com reprodução em cativeiro. O complexo inicial foi construído em 1987 em Boaz, no Centro Mundial de Aves de Rapina. Tinha 6 salas especiais com temperatura ajustada para simular clima tropical. O problema era que Boaz não é um lugar tropical. Lá chove cerca de 300 mm por ano e a temperatura vai de menos 18 graus Celsius no inverno a mais de 40 graus Celsius no verão. Para as arpias, acostumadas às florestas úmidas, essas condições eram extremas demais, por isso as aves ficavam apenas em recintos fechados. Cada câmara tinha vídeo monitoramento e janelas com vidro unidirecional para os biólogos observarem as aves sem perturbá-las. Em 2001 surgiu uma segunda instalação. O Centro de Aves de Rapina Neotropicais foi construído no Panamá, dentro do habitat natural das arpias, em uma colina isolada na floresta tropical úmida, perto do Canal do Panamá. Foram criadas 7 câmaras abertas para reprodução e uma para filhotes, que podiam ver e ouvir as aves adultas sem contato direto. Em torno do centro havia 40 hectares de floresta tropical, ao lado do Parque Nacional Camino de Cruzes. Os futuros salvadores da espécie foram recolhidos entre 1987 e 1998. As árpias foram fornecidas por zoológicos dos Estados Unidos e pelos governos do Equador, Panamá e Venezuela. As famílias foram selecionadas por idade e compatibilidade. Notou-se a ausência de agressividade e formação de casais estáveis pelas aves. Por um momento me perguntei, como seria um Tinder para aves? Você desliza para a direita se também curte caçar bichos preguiça? As arpias recebiam alimentação de luxo: ratos, coelhos, galinhas, porquinhos da Índia e camundongos recém-sacrificados ou descongelados. Comida para todos os gostos. Que tal este vídeo? Inscreva-se, a maioria deles são do canal. A maioria dos animais são da espécie. A maioria da espécie, a maioria das espécies, a maioria das espécies. A maioria dos animais são da espécie, a maioria deles são da espécie, a maioria dos animais espécie. Centenas de coelhos vivos, 50 bezerros mortos congelados para alimentá-los e importação de 7.000 ratos congelados. Depois, quando as crias cresceram, começou a próxima parte do programa, o retorno à natureza. Para isso, os cientistas usaram um método antes aplicado na caça com falcões. Enquanto falcões são soltos em poucas semanas, as arpias exigem muito mais tempo, chegando a 2 anos. Primeiro, ocorreu a soltura suave. As árpias foram soltas de um ponto ao qual a equipe podia chegar com segurança, mas que ao mesmo tempo estava longe o suficiente das pessoas. As aves eram monitoradas e alimentadas até começarem a caçar sozinhas. Quando as arpias se sentiam seguras, eram recapturadas e levadas ao destino final, onde viveriam sem ajuda humana. Isso era chamado de soltura dura, e desde então as aves ficavam por conta própria. De 1998 a 2008, várias solturas desse tipo ocorreram no Panamá e em Belize. O programa iniciou com 5 arpias e terminou com cerca de 50,
considerando a lenta reprodução dessas aves. Foi um resultado excelente. Mas, de modo geral, as tentativas de salvar as arpias como espécie são uma missão muito complicada, porque ninguém sabe quantas aves desse tipo ainda existem em estado selvagem. Desde o século XIX, seu território diminuiu mais de 40%, e agora as arpias podem ser encontradas principalmente no Vale do Amazonas. Os cientistas estão convencidos de que, sem uma proteção séria, essas aves de rapina logo desaparecerão, até mesmo no Brasil. Mas para proteger as arpias, primeiro é preciso encontrá-las. Geralmente, os cientistas se orientam pelos ninhos. Eles obtêm a coordenada Sistema de Posicionamento Global do possível local e seguem até lá por meio de matagais densos, colinas altas e córregos turbulentos. Como já falei, arpias preferem as árvores mais altas. Por exemplo, a castanheira do Pará é ideal, pois chega a 50 metros de altura. Se olhar com atenção, verá um ninho entre os galhos. Esta é uma arpia jovem, que foi resgatada por um lenhador depois que seu ninho foi derrubado junto com a árvore. A floresta foi desmatada para virar pasto, e a ave simplesmente ficou sem lugar para viver. Felizmente, ela foi levada a um centro de reabilitação e gradualmente devolvida à natureza. Mas, novamente, para ajudar a arpia que precisa de ajuda, é preciso saber onde ela está. A ave não pode ligar para o 911 e informar sua localização. Então, é preciso caminhar, e continuar caminhando, e depois caminhar ainda mais, e tudo isso pela selva. Você pode caminhar 50 km por dia para encontrar um ninho e depois vagar por mais 3 meses, percorrer 400 km e não encontrar nenhum. Assim, cientistas pedem ajuda e oferecem $100 por ninho. Os coletores de castanha do Brasil, que percorrem a floresta atrás das castanhas, são muito úteis. Os biólogos ensinaram os coletores a gravar os gritos das águias em seus celulares e a detectar os indícios de ninhos na folhagem do chão da floresta. Agora eles compartilham informações sobre arpias por aplicativos de mensagens com muito sucesso. Em 2020 conseguiram encontrar 34 ninhos e o trabalho continua. Mas além dos cientistas que se dedicam a salvar as arpias, há outros pesquisadores que, por mais estranho que pareça, estudam o comportamento das aves. Também não é tarefa fácil. Lembra que eu disse que as arpias gostam de construir seus ninhos em lugares altos? Pois bem, os cientistas também têm que subir até lá depois de fazer algumas aulas com alpinistas profissionais. Cordas, cintos e 30 metros de vazio abaixo. E tudo isso para observar um filhote de arpia e, ao mesmo tempo, tentar não encontrar a mãe dele. Imagine do que uma mãe arpia é capaz quando alguém se aproxima de seu filhote. Para o veterinário venezuelano Alexander Blanco, não é preciso imaginar. A fêmea, enfurecida, causou nele um ferimento aberto de 7 centímetros de comprimento, perfurou o tórax dele e o veterinário só estava tentando marcar o filhote dela. Desde então, Blanco sempre usa colete protetor, mas talvez valha considerar um paraquedas. Uma vez, o veterinário caiu do topo de uma árvore na floresta venezuelana, levando o filhote que marcava. De repente, as cordas se soltaram e o homem despencou de 35 metros. Depois disso, ele foi para o hospital. Os médicos diagnosticaram uma fratura na perna e no pulso, mas o filhote não sofreu nenhum dano. E Blanco disse que isso era o mais importante. Porém, todo o esforço para proteger as arpias será inútil se a atitude dos moradores locais enfraquecer. As aves não mudam porque as pessoas que não conhecem bem as arpias costumam pensar que elas podem atacar crianças, devorar aves domésticas e gado, e, em geral, causar graves danos, tanto morais quanto materiais. Isso gera conflitos, e, em um conflito com as pessoas, nem mesmo um monstro mítico como a arpia pode vencer. Às vezes, as pessoas estão dispostas a atirar em uma ave simplesmente porque ela se senta muito perto, mesmo que a arpia nem sequer tente atacar. Geralmente, se uma arpia aparece de repente perto de uma pessoa, isso significa que há um ninho em algum lugar próximo. A ave, provavelmente jovem, apenas explora o ambiente. Por isso, os cientistas repetem constantemente que é preciso educar as pessoas. Ao verem biólogos subindo em árvores e se esforçando para salvar as arpias, as pessoas respeitam e querem ajudar também. Caçadores, que antes matavam arpias, viram aliados, especialmente se podem segurar uma ave viva. Porque, bem, vamos admitir, apesar de todo o seu terror mítico, as arpias têm algo de atraente. E assim foi, até que todos viveram felizes para sempre.
Mas, sabe o que mais ajuda na conservação das arpias? Por mais estranho que pareça, o turismo. Bem, o ecoturismo, é claro. Agora vou te explicar como funciona. Biólogos passam a colaborar com a empresa de turismo, que instala torres de observação próximas aos ninhos das arpias. E bem, é isso. É suficiente? As pessoas veem as arpias e pensam, que ave incrível. Precisamos proteger mais as florestas para que não desapareçam. Para muitos amantes de aves, ver uma arpia é tão raro quanto ver um unicórnio. Por isso, sim, as pessoas estão dispostas a viajar do outro lado do mundo para ver esse espetáculo. Além disso, esses turistas geram renda extra para os moradores locais. Os proprietários dos terrenos onde as torres são instaladas recebem $20 por cada turista, sem nenhum gasto. Em troca, eles podem obter uma renda extra construindo torres, limpando as trilhas que levam até elas e fornecendo comida para os turistas, aos funcionários. Além disso, lembro que em muitas regiões as pessoas são pagas para encontrar ninhos. Depois aparece uma torre de observação, depois os turistas, cria-se um círculo vicioso, mas por uma vez, esse círculo não é ruim. Dá um like pra gente. Até logo!